Boa noite a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver nesta noite. Nós vamos dar início de mais um encontro das quartas-feiras. Então, concitando a todos que elevem seus pensamentos em Jesus para darmos início com a nossa prece de abertura. Para que essa prece possa ter algum valor, nós temos que desprender de nossas mentes todas as preocupações, para que a nossa própria mente possa fazer esse encontro com a espiritualidade e elevar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos a Jesus, com o auxílio de nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, e ao lado de cada um daquele que predispõe a fazer a prece. Então, elevemos os nossos pensamentos. Peçamos a Jesus que nesse momento que nós nos reunimos em seu nome, nós possamos primeiramente agradecer o dom da vida, agradecer todas as oportunidades que estamos tendo para divulgar a doutrina de Jesus e aplicar também em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos aurir aqui todas as forças, todas as energias necessárias para o empreendimento nosso deste ano, dessa vida, sempre acrescentando um pouquinho mais para que a gente possa caminhar tranquilo com Jesus. Que Jesus possa abençoar cada um de nossos irmãos que estão nos assistindo, bem como aqueles que também nesse momento não têm a oportunidade de estar conosco. E que a paz de Jesus possa reinar com todos nós. Obrigado. E vamos agora pedir para a nossa companheira Fernanda, nosso companheiro Flávio, para que ele faça a dissertação dele dessa noite. Pedimos aos bons espíritos que nesse momento possa assistir. Vamos então, a palavra para o Flávio. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso estudo. Hoje daremos continuidade aos estudos das parábolas de Jesus Cristo, cuja proposta temática é bem-aventurados os pobres de espírito ou bem-aventurados os pobres em espírito. Né? A gente sempre tem essa questão dessa colocação que uns dizem, tem essa discussão, né? Se bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito. E é uma proposta, uma parábola do Cristo bem interessante, porque uma pessoa mais desatenta, se ela passar em revista o Sermão do Monte, ela pode achar até um tanto quanto estranho Jesus Cristo se referir a bem-aventurado pobre de espírito. E às vezes a pessoa até ri dessa situação, porque soa um tanto estranho, e algumas pessoas até usam essa palavra, essa expressão, pobre de espírito, numa conotação pejorativa. Quem já não ouviu alguém dizer, seu pobre de espírito, né? Então, acho que o mais importante, por hora, é a gente entender o verdadeiro significado, no sentido de que o que Jesus Cristo quis dizer com bem-aventurado, o pobre de espírito ou em espírito. E todos nós sabemos que Jesus Cristo ele foi um ser o mais iluminado que esteve aqui entre nós, aqui encarnados. E toda a expressão, toda a colocação, toda a forma de manifestação do Cristo sempre estava revestida de uma importância, de um ensinamento muito relevante para o nosso desenvolvimento. E não foi diferente com o Sermão do Monte. Esse bem-aventurado, pobre de espírito, Jesus Cristo ele buscou essa expressão pobre de espírito, não surgiu aleatoriamente da mente do Cristo. Na verdade, há alusão a pobre de espírito lá no Antigo Testamento.
Lá no profeta Isaías, ele já fazia essa referência a pobre de espírito. Isso é muito interessante, porque mais uma vez demonstra o profundo conhecedor que o Cristo era das Escrituras, do Antigo Testamento. Afinal, foi ele que presidiu todos esses profetas que vieram até aqui, foi ele que acompanhou do plano espiritual e depois o próprio Cristo veio. Então, lá em Isaías, em 66, versículo 2, Isaías fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o meu lugar de descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme de minha palavra. Aqui é interessante porque o Isaías ele proferiu esse ensinamento aqui dentro do santuário, dentro do templo religioso. E aqui ele estava fazendo uma crítica àqueles líderes religiosos, porque ele diz assim: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, ou seja, o apoio dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Ou seja, vocês constroem templos dizendo que é para eu habitar, mas como você está construindo um templo para eu habitar se o céu, o universo é o meu templo? Como assim vai construir um templo para mim se sou eu que construí? Ou seja, se eu tenho o máximo, para que eu vou querer o mínimo que vocês podem, que vocês dizem que me oferece, né? E ele diz assim, qual seria o meu lugar de descanso? Se o universo é o meu trono, né? Fazendo uma analogia. Daí ele fala assim, porque a minha mão já fez todas essas coisas, minha mão já fez o planeta Terra, minha mão já fez o universo, e assim todas elas foram feitas por Deus. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme de minha palavra. Então significa que o pobre de espírito, ou em espírito, é aquela pessoa humilde, é aquele constrito, é aquele que está em dificuldade, aquele que está em sofrimento. Esse que Jesus Cristo quis dizer de pobre em espírito ou de espírito. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo inteiro para falar dessa parábola. E o primeiro item é o seguinte: o que se entende por pobre de espírito? Ou seja, a preocupação de Allan Kardec para explicar o que seria, o que Jesus quis dizer com pobre de espírito. E é exatamente isso que a gente quis dizer, que a gente acabou de dizer, que é aquele abatido, aquele em sofrimento, aquele contrito, aquele em dificuldade, aquele enfermo, aquele que padece de frio, de fome. Então, esse é o pobre de espírito. E no Evangelho, aqui, continuando, na primeira instrução dos espíritos, vejam só o que o espírito Lacordaire ele diz. Lá no Evangelho, orgulho e humildade. Ele fala assim: pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espere e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Então, percebam que quando Jesus Cristo fez essa colocação de pobre de espírito, ele quis dizer que essa pessoa, esse pobre, essa pessoa que está em sofrimento, em dificuldade, Deus está com ela. Às vezes as pessoas se acham
que elas estão abandonadas, que elas estão largadas, porque elas estão à margem da sociedade. Numa inversão de valores que nós pregamos, de que estar bem com Deus, a gente acha que estar bem com Deus é ter dinheiro, ter saúde, ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro. Mas olha só o que Jesus Cristo quis dizer, que não, na verdade, Deus está com aquele que está em sofrimento, que está em dificuldade, porque com essas pessoas está se cumprindo uma lei, que é a lei de ação e reação, e ela já está pagando os débitos, está resgatando isso. Ao passo que aqueles felizes do mundo, que nós temos como felizes do mundo, muitos ainda estão contraindo débitos nos abusos que praticam diante do materialismo. E tem mais uma lição bem interessante no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E vejam só que interessante o que Jesus Cristo, na verdade o Espírito da Verdade, ele fala com referência a esses pobres de espírito. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Então vejam só essa lição importante do Espírito da Verdade, falando que todos vós que estão sobrecarregados, todos vós que estão em dificuldades, para ir até o Cristo, para buscar em Jesus, buscar em Deus o preenchimento desse vazio, dessa aflição, desse sofrimento. E não busqueis nas coisas materiais ou em pessoas, porque elas são insuficientes para dar-vos. Quem preenche os vazios humanos é Deus, e não uma outra pessoa. Então a gente pensa que eu vou casar com fulano, eu vou ser feliz. Eu vou ter um bem material, eu vou ser feliz. Não, não é isso. Significa que tem que ser preenchido por Deus. E o contraponto do pobre de espírito está no orgulhoso, que são as pessoas cheias de si. São aquelas pessoas que acham que são melhores do que outras, são superiores a outras, porque têm um conhecimento mais elevado, porque têm uma formação mais elevada, têm um bom carro, um bom emprego. Essas pessoas são cheias de si, são os orgulhosos. E chega um momento em que elas percebem que elas não são autossuficientes, que elas dependem de alguém, que elas dependem de um ser maior. E esse ser maior é Deus. Então, é de suma importância buscar sempre a prática da humildade. E Emmanuel nos traz um conceito bem interessante de humildade, né? Porque a gente fala, o que é ser humilde? Qual é o conceito de humildade? É um conceito filosófico, Flávio? Vejam só o que Emmanuel nos diz. Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico. Ele fala que humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E é verdade, né? Se a gente reconhecer o quão pequenininho nós somos em face desse universo infinito, a gente vai compreender que a gente tem muito a evoluir, muito a aprender, muito a crescer espiritualmente. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente busca se colocar no lugar que nos pertence, dentro dessa escala evolutiva. E o maior exemplo de humildade, a gente tem como Cristo, né? Que ele veio da palha da manjedoura, no estábulo, quando ele nasceu, e se despediu pelos braços da cruz. Vejam só, como um ladrão,
como uma pessoa desonesta. Então foi o maior exemplo de humildade que nós já tivemos, o Cristo, aquele que veio pela palha da manjedoura e despediu-se da humanidade quando encarnado pelos braços da cruz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a explanação do Flávio, vamos tirar proveito, colocar em prática, nem que seja um pouquinho, para que a gente possa realmente estar seguindo Cristo. E agora nós vamos convidar a nossa companheira Fernanda para fazer a parte dela na explanação do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. O homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então vamos compreender essa mensagem, né? Então logo no começo a gente já tem aquilo que a gente já compreendeu, né? Que o amor ele resume toda a doutrina de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, tudo que ele veio nos passar foi passado sempre com amor, né? E nesse trechinho, né, do Evangelho, ele vem nos mostrar que a nossa evolução, ela se baseia até na compreensão disso. Uma vez que quando nós somos mais primitivos, mais ignorantes, nós ainda não conseguimos ter sentimentos, nós temos instintos, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando mais desse sentimento. E esse sentimento é o amor, né? Ele é a base de todos os outros sentimentos. Então, o dia que nós conseguimos amar, né, nós vamos compreender, nós já vamos ter conseguido adquirir todas as outras qualidades que nós temos ainda que alcançar. Então, isso faz parte da nossa evolução. Mas, Fernanda, você está falando que eu não tenho sentimentos, você está falando que eu tenho só instinto. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, no livro Princípios da Neurociência, de Eric Kandel, ele coloca uma explicação. E ela é bem pertinente para isso que a gente está estudando. Então, ela coloca o seguinte, que emoção, né, esse instinto, é uma resposta automática e fisiológica, inconsciente a um estímulo externo. Então, é um instinto, é algo que não é pensado, é o verdadeiro automatismo. Eu vou responder sem nem pensar. O meu corpo ele vai reagir, né? E o sentimento não. O sentimento é quando a resposta já foi elaborada. Eu já raciocinei. Ela não sai de forma automática. Eu vou dar um exemplo bem simples. É como se a gente estivesse andando na rua com um colega e lá na frente tem um cachorro. E você, nossa, que cachorrão. E ele vai, e numa brincadeira, vai e finge que você ganhou uma mordida com a mão. Na verdade, você não ganhou uma mordida, você não levou uma mordida do cachorro. Ele fez isso com a mão, mas você assusta, você pula, o seu corpo automaticamente ele reage, né? Você grita ou você corre. Isso é um instinto, é uma emoção. Aquilo vem de forma intensa e com o tempo vai passando. Você não precisa raciocinar para falar assim, olha, eu vou correr, eu vou soltar mais adrenalina e vou sair correndo porque tem um cachorro aqui. Não, isso daí já seria um sentimento, você raciocinou. A mesma coisa quando acontece alguma coisa com a gente, alguém fala alguma coisa, a gente fica remoendo. A gente acaba conseguindo desenvolver um sentimento de mágoa, de raiva, de rancor.
rancor. Por quê? Porque a gente fica raciocinando, pensando e montando aquela situação na nossa mente. Então, aí está a diferença. O instinto é algo que a gente nem pensa. E se a gente for parar para pensar, né, com isso, com essa diferença que a gente está se deparando, a gente consegue concluir que tem muita coisa que a gente acha que é amor e na verdade é um instinto, é a proteção, é aquela coisa assim mais impulsiva. Não chega a ser necessariamente amor, né? A gente sabe que nós ainda estamos bem longe de compreender o amor, mas até nessa situação a gente consegue ver que a gente ainda se confunde muito. E daí no item 9, né, a gente já vai se deparar com uma explicação da lei do amor divina, né? Então o item começa da seguinte forma: o amor é de essência divina e de todos vós. Do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então esse item ele vai começar a abordar a pureza do amor de Deus por nós. Muito diferente do que a gente estava explicando anteriormente, dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, a gente vai ver que Deus, ele não tem essa dúvida, né? E daí, pesquisando no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, no último capítulo, capítulo 30, intitulado Amor, tem um texto bem legal falando sobre isso. Eu coloquei um trechinho aqui para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor esse sentimento. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade. Quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem. No curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, é nele que se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino que com Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Então, o amor puro, o amor de Deus, esse sentimento sublime, né, essa lei que nós estamos estudando, que é a lei de amor, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Todos, tudo que foi criado por Deus tem amor, né? Nós temos na nossa essência esse conceito, vamos dizer assim, essa essência de amor. Tudo que foi criado por Deus é amado por Ele, verdadeiramente amado, né? E daí, é como se a gente conseguisse usar uma analogia bem simples. É como se Deus fosse a fonte. Então, eu coloquei aí um exemplo bem assim, pobrinho, mas só para a gente conseguir entender. Deus é como se fosse a hidrelétrica. É da onde vem todo o amor, é da onde vem toda essa energia. E nós vamos só refletir esse amor, né? Como criaturas, a gente vai trabalhar muito para conquistar essa possibilidade de refletir. Então, nós somos pequenas lâmpadas, né? Enquanto nós temos essa fonte infinita de amor que é Deus, nós estamos lutando muito para um dia acender essa lâmpada de amor e refletir todo o amor que a gente é capaz ainda de passar para o mundo. Aí, continuando no livro Pensamento e Vida, nesse trechinho do amor, ele coloca mais um ponto. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se anima o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, eu coloquei até um exemplo
uma imagem para a gente refletir. Quem que Deus ama mais? Né? Hitler ou Gandhi? Né? Quando ele coloca ali que o verme e o anjo são amados da mesma forma, é porque Deus, ele nos ama independente do que a gente faça, independente do que nós aqui julgamos uns aos outros, ele nos ama. Esse amor ele está dentro de cada um de nós. Então, não cabe a ele esse julgamento. Ele enxerga em nós da mesma forma que ele enxerga. Um exemplo assim, que o Hitler um dia pode conseguir. Um dia não, pode não. Ele vai um dia ser tão bom quanto o Gandhi e até mais, assim como o Gandhi já pode ter sido um espírito inferior, né? De forma assim explicativa, como Hitler. Nós todos vamos passar por isso e esse tempo vai ser de acordo com a nossa dedicação, com o nosso estudo, com o nosso empenho. Isso é livre a nós. A gente pode escolher se a gente quer fazer esse cursinho de amor em 1000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos, enfim, é nosso livre-arbítrio. Então, nada que nós façamos controla o amor puro de Deus por nós. Não tem como eu falar assim, hoje eu vou irritar Deus, hoje ele vai deixar de gostar um pouquinho de mim, hoje ele vai me amar menos. Ou Deus ama menos aquelas pessoas que estão em penitenciárias, enfim, em qualquer lugar. Deus nos ama igual. Nós podemos ser réis mortais como somos hoje, errantes, ou Chico Xavier, espíritos mais puros. Ele nos ama da mesma forma. Ele enxerga que nós todos temos o mesmo potencial. E todos estamos mergulhados no amor de Deus. Como nesse mesmo livro ele fala, esse fluido que ele coloca como base de tudo, esse fluido de amor, nada mais é que o fluido cósmico. E esse fluido, ele faz tudo, é o que fez a criação toda. Então, nós estamos totalmente mergulhados no amor de Deus. Nós é que ainda não conseguimos refletir esse amor que existe dentro de nós, em qual nós estamos envolvidos. Mas ele está aqui. Então, o amor repentino é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos, que a ninguém violenta. Deus, ele nos ama tanto que em nenhum momento ele quebra uma de suas leis, ele respeita. Então, em razão do mesmo amor infinito com que ele nos ama, determina estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, ele não violenta nenhuma alma, ele não violenta nenhuma consciência. O amor dele é tão grande que ele compreende que a gente pode estar errando agora, insistentemente, fazendo várias vezes, em várias reencarnações, a mesma coisa. Porém, ele respeita o nosso tempo, ele respeita o tempo que nós desejamos levar para chegar até o final. Ele não vai atropelar ninguém, ele respeita, ele compreende cada um de nós. Quem tem essa dificuldade somos nós, né? Por isso a lei do amor é tão difícil, ela é tão complexa e tão, assim, distante da nossa realidade. Porque a gente tem uma dificuldade imensa para aceitar, não é verdade? Eu até coloquei esse casalzinho porque é uma forma bem fácil de entender. Acontece muito isso comigo e eu acho que quem é casal deve acontecer a mesma coisa. A gente vai no restaurante e cada um escolhe ali certinho o que quer comer. Eu escolho, meu marido escolhe. E na hora que vem a comida, vamos dizer assim, que nem... Aí eu fico um pouco decepcionada com o meu prato e o prato dele tá super bonito. Só que foi o que eu pedi, foi o que eu escolhi, né? Aí você fica assim, nossa, será que você não pode dar um pedacinho do seu?
mas foi o que ele escolheu. A mesma coisa acontece com a gente no nosso dia a dia. A gente planta da forma que a gente quer, a gente escolhe as coisas que vão acontecer com a gente sem a gente nem perceber. E depois, a hora que vem a reação disso, né? A gente não gosta, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Deus está irritado com a gente, ou que Ele está magoado, quando na verdade é impossível que isso aconteça, né? Ele compreende a nossa ignorância, a nossa infantilidade, né? Então a gente tem que começar a observar as nossas escolhas, né? E sempre em cima dessas escolhas, a gente vai ter as reações, né? É igual o exemplo do restaurante. Não adianta eu querer escolher algo que na minha cabeça e depois vem outro e fico frustrado e quero do outro. Não, eu vou ter que comer aquilo lá, né? Não vai ter jeito. No restaurante, às vezes, a gente consegue convencer o companheiro a dar um pouquinho, mas na nossa vida, a gente não tem como, né? Às vezes alguém ajuda a gente a passar pela dificuldade, mas as escolhas são nossas. E daí, a gente pode usar um exemplo bem legal para tentar compreender essa lei do amor, um pouco mais fácil, né? Eu coloquei a imagem do pensador, do escultor, eu não sei se a pronúncia está certa, se é Rodin ou Rodin, mas o pensador é como se fosse a obra pronta, né? É a obra pronta, aliás. Ele é considerado uma obra de arte, ele é uma obra-prima, foi esculpido, ele é reconhecido pela sua riqueza de detalhes. Então, ele é como se representasse o amor puro de Deus, né? Ele está ali prontinho, não tem o que mexer. É como se essa obra fosse perfeita. E nós já somos esse bloco ao lado, que é esse bloco de mármore. Então, nós precisamos lapidar esse nosso espírito, essa nossa consciência, para que nós possamos, um dia, nos aproximarmos ao máximo dessa obra de arte. Rodin, quando foi perguntado sobre essa obra, ele simplesmente disse que ele tirou os excessos. A obra já estava naquela peça. É como nós, né? O amor já está dentro de nós, mas nós precisamos tirar os excessos. Os excessos são o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, né? Então a gente precisa pegar essa peça bruta e lapidar, trabalhar ela arduamente, para que a gente possa começar a vislumbrar esse amor que faz parte de nós, né? Esse amor que está dentro de cada um de nós, mas que depende somente de nós, fazer ele resplandecer, refletir, né? Deus, a única coisa que ele espera de nós é isso, que nós possamos fazer brilhar essa luz que existe dentro de cada um de nós, essa luz que é o amor. Então, aqui, nessa altura do campeonato, a gente já começa a entender o quanto a gente banaliza o amor muitas vezes, né? Porque a gente ainda vive muito em cima de troca. A gente tem uma expectativa muito grande e a gente, muitas vezes, é muito instintivo e não realmente sente amor. Quando você consegue dar sem esperar nada em troca. Amar ao próximo como a si mesmo é uma tarefa muito mais difícil do que a gente muitas vezes imagina, né? Primeiro que é o nos amar, segundo que é preciso desenvolver, lapidar esse amor. E aproveitando esse assunto, tem um trecho, né, da carta aos Coríntios, capítulo 13, que é muito falada do item 1 ao 4. E daí eu coloquei ela na íntegra aqui, para a gente encerrar essa palestra, né, esse estudo, refletindo um pouco sobre ela, né? Então, ela começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensorbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Porém, ainda que haja profecias, desaparecerão, ainda que haja línguas, cessarão, ainda que haja ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Então, a caridade, na verdade, é esse amor, é a lei de amor. Quando a gente começa a compreender e amar o próximo, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, o amor, ele não julga, né? Não ofende, não violenta. É como a gente leu anteriormente, né? O amor de Deus, ele respeita. Então, que nós possamos exercitar dentro de cada um de nós, cada vez mais, esse sentimento tão sublime, né? Que nos foi dado o exemplo de forma tão maravilhosa quanto Cristo nos deixou um exemplo, que nós possamos compreender e ir lapidando, né? Essa pedra bruta que somos, deixando para trás tudo aquilo que é contrário à lei de amor. Muito obrigada, que assim seja. Agradecemos a explanação. Agradecemos a explanação da nossa companheira Fernanda, que ela trouxe para nós o amor, que é a energia de mais alta frequência em hertz que o ser humano pode alcançar. Essa sublimidade. Então, vamos aproveitar esse momento que estamos envolvidos com a espiritualidade, que os nossos companheiros espirituais já nos aproximam, e vamos elevando os nossos pensamentos. Nesse momento, cada um é convidado a buscar as suas necessidades, os seus momentos de gratidão para com Jesus, e aproveitar esses momentos desta egrégora, onde todos convergem para um único ponto, Jesus. Vamos lá? Que Jesus possa olhar um pouquinho para a nossa terra, nesse momento que nós suplicamos, porque nós sabemos que Jesus o tempo todo ele está envolvido conosco. Então, neste momento que nós reunimos em oração, pedindo ajuda aos nossos irmãos que estão nesse momento desencarnando, não só aqui no Brasil, mas na terra inteira. Não só na nossa cidade, mas em toda a terra, onde os nossos irmãos estão sofrendo a dor da saudade, da separação, a dor física, esse momento diferente para cada um de nós, porque estávamos tão emergidos na materialidade que nem percebemos a chegada desse vírus, a que ponto nós estamos chegando. E agora que estamos mergulhados nesta dor, nesse desespero,
nessa infelicidade para muitos, mas felicidade e despertamento para outros, nós vos rogamos, Senhor Jesus, que seja o consolo para cada um desse nosso irmão, para que eles tenham as forças necessárias para cumprir essa tarefa, vencer essa provação de dor, de muita lágrima, de muito desespero, nos dois lados da vida. Nós, os encarnados, e os nossos irmãos que estão entrando em um número muito grande, um volume muito grande de irmãos nossos, doridos, lacrimosos, desesperados, adentrando o plano espiritual. Então, que nesse momento que nós estamos aqui participando dessa dor da Terra, que os espíritos possam levar essas energias e transformá-las em acolhimentos, de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos por todos aqueles que estão em alto mar, nas estradas da vida, no ar, viajando, onde estiver um irmão nosso sofrendo, passando pela provação da dor, que nesse momento, uma gota do seu olhar, da sua anestesia, dos seus ungüentos, possa chegar até eles, dando um pouco, suavizando um pouco mais as suas dores. Pedimos por todos aqueles que pedem as nossas orações, que nesse momento eles recebam esse pedido nosso a Jesus, para que vá ao encontro de cada um desses que solicitou a nossa oração, para que eles encontrem meios de receber aquilo que é necessário para o seu aprendizado, para a sua purificação, para o seu espírito se tornar mais leve. A Terra está chorando por esses incautos que nem sequer estão sentindo a presença do chamamento divino para a nossa melhora espiritual. Como disse a nossa oradora, que o amor, ele supre todas as nossas falhas. Ele sendo a energia mais vibrante, de uma frequência vibratória extrema, que o ser humano pode conquistar, que possamos conquistar esse amor, não com palavras, mas com atos, com reflexão, com humildade, com perseverança, com esperança no bem. Então, neste momento, entregamos as nossas atitudes vibratórias para cada um de nossos irmãos que estão esperando essa ajuda. Que esse momento, onde nossos corações estão ligados a Jesus, o dispenseiro do amor, o dispenseiro de tudo que necessitamos, porque foi Ele mesmo que disse: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Estamos sofrendo, Senhor, porque não nos preparamos para isso. Estamos sofrendo, porque ainda não entendemos a grandiosidade do amor. Estamos sofrendo, porque ainda estamos cheios de orgulho, de egoísmo, de revide, de não aceitação. Por isso, nós vos rogamos, Senhor, a sua proteção, o seu amparo, a sua ajuda, para que cada um, de acordo com seus merecimentos, possa receber o consolo de que necessita neste momento. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja. E agora, nós vamos invocar, que já está presente aqui, a falange de Bezerra de Menezes, uma parte da falange, que vem nos visitar. Na realidade, eles vêm buscar energia, os fluidos dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons desejos, para
cuidar de nossos irmãos enfermos, assim como a Terra precisa de oxigênio, de remédios para atender o físico, o plano espiritual precisa das nossas energias de amor para atender os espíritos, porque agora eles não precisam mais da matéria, eles precisam do nosso calor humano, do nosso desprendimento, do nosso perdão, da nossa alegria, da nossa sinceridade, da nossa abnegação e principalmente da nossa paciência. Porque Bezerra de Menezes, ele dizia que ficava muito triste quando eles partiam com todos os apetrechos necessários, com todos os insumos necessários para o atendimento dos enfermos. No entanto, ao aproximar, as energias que eles colocavam à disposição dos enfermos e daqueles que estavam ao seu redor, encontrava imensa dificuldade, porque aquelas energias retornavam para os espíritos sem fazer o benefício que era providenciado. E ele ficava muito triste, porque após um atendimento, eram poucos aqueles que recebiam, porque ao aproximar da medicação, imediatamente aquelas energias eram dispersas pela inconformidade, pela impaciência, pelo ódio, pela revolta. E não tinha como aqueles enfermos se curar. Aqui na Terra, estou falando daqui da Terra, nós, quando estamos esperando esse momento de Bezerra de Menezes, estamos assim, aturdidos pelas preocupações do dia a dia, impacientes para que termine logo. E tudo isso, nós esquecemos que tudo isso são fatores que perturbam e que retraem essas energias do amor. O amor é puro, a nossa companheira falou sobre ele hoje. Foi tão sublime esse momento. Ele é a mais alta vibração. Não existe na Terra outra vibração de alta potência como o amor. E a gente desconhece isso. Então, neste momento, Bezerra de Menezes está colhendo as nossas energias. Abra a tua mente. Quando Jesus disse assim, quando sentires vontade de fazer uma oferenda, deixe a sua oferenda ao pé do altar quando perceber que tem alguma coisa contra seu irmão. Por quê? Porque seu coração já está pleno de energia deletéria. Não tem como entrar outra. E quando você volta, vai lá, reconcilia com seu irmão, aí você pode receber as energias. Aí você pode fazer a sua oferenda. Então, precisamente, todos nós necessitamos de estarmos informados para sabermos que não adianta articular as palavras, adianta sentir no coração. Porque o nosso corpo vibratório, o físico e o perispiritual, ele se expande nesse momento. E as energias de nossos irmãos se aproximam, aumenta a nossa vibração, porque todos estão ansiosos para nos ajudar. Abra, não é questão de falar, é questão de sentir. O amor, ele é vibração. Nós temos que fazer sair do sentimento para a vibração, porque o amor é vibração. Veja quanto que a gente confunde. Então vamos deixar os nossos corações abertos para que Bezerra de Menezes, com sua falange, possa nos ajudar a extirpar de nosso corpo perispiritual e físico todas essas moléculas que não são nada edificantes, que perturbam a nossa evolução. Entreguemos a Ele
de corpo e alma, para que possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. E que possamos, com esse momento, ajudar os nossos irmãos que estão nos hospitais da Terra, que estão necessitando de um quanto de energia para se libertar do corpo. O corpo já está cansado, já está se diluindo e não consegue, porque as vibrações dos próprios parentes muitas vezes é de revolta, de xingamento. Não. Nós estamos aqui provisoriamente. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Preparemos-nos para que possamos encontrar o nosso caminho mais feliz, mais aberto, e todos aqueles que nos acompanham, nos aproximam, também possam encontrar. Vinde a mim, vós todos que encontrais doentes, tristes, mortos no espírito, vinde a mim. Eu sou a luz do mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por mim. Jesus, Ele nos entregou um cartão de crédito, uma carta de crédito, dizendo: quando quiseres pedir alguma coisa ao meu Pai, peça em meu nome. Olha, você pode usar o nome de Jesus. Quem faz isso para nós? Quem dá um cartão de crédito para a gente gastar à vontade? Veja a confiança que Ele deposita em cada um de nós aqui na Terra. Não podemos mais falar em questão de família, em questão de Brasil. É terra, é fraternidade, é expansão das nossas consciências, os nossos chakras que se abrem, eles se abrem para a vida. É sério esse momento que estamos passando, não é brinquedo. Peçamos a Jesus as luzes necessárias para cada um de nós. Que possamos ter uma noite mais tranquila e que, ao sair do nosso corpo durante a noite, possamos auxiliar os nossos irmãos que estão necessitados. E que possamos dar a nossa cota de ajuda para cada um, para que no novo amanhecer, nós possamos ter a alegria de ter participado dessa agremiação terrestre, onde todos terão que se confraternizar e se ajudar mutuamente. Vamos ficar em paz, na certeza de que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que assim seja. E agradecemos, então, a presença de todos. Não sei se tem algum aviso. Não? Convidamos todos que nos comuniquem conosco, para que participem dos estudos da casa. Estamos afastados fisicamente, mas espiritualmente não. Então vamos. Hoje mesmo uma pessoa perguntou quando que vai começar. Nós não vamos começar, nós vamos recomeçar, porque nós não paramos. Né? A presença física aqui na casa não significa nada. Nós temos que acostumar com a presença espiritual, que assim vai ficar mais fácil quando passarmos lá de lá. Tá bom? Então, boa noite, que todo mundo possa dormir tranquilo, em paz, com o coração cheio de amor para doar. Que assim seja.